Cuca vai ser demitido ou pedir demissão? Após a abertura, te explico nesse vídeo. Fala, nação santista, como é que vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? É claro que sim. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, eu tô aqui para falar sobre o Cuca, né? Vai ser demitido, vai pedir demissão. E por que disso, rapaziada? Por que eu venho trazer esse tema aqui para vocês? Porque a última coletiva dele, principalmente essa pós-jogo, repercutiu bastante nos bastidores do Santos. Bom, para quem não assistiu, né, ele praticamente deu um grito de socorro, né, pedindo reforços, né? Pelo amor de Deus, me ajudem. Eu preciso de reforços, senão não vai dar. E eu não pretendo poupar nas outras competições, porque assim, eu não tinha nem chance de ser campeão. E agora que está afunilando a competição, eu vou poupar? Sem contar uma coisa que eu falei na live de mais cedo, que é essas premiações que tá aliviando um pouco o caixa do Santos. Só que assim, rapaziada, primeiro sobre o Cuca ser demitido. A chance é bem baixa no momento. Lógico, vai que perde quinta, vai que perde domingo para o Vasco, pode mudar o cenário, entende? Entretanto, né? Se o Cuca continuar também dando essas coletivas alfinetando a diretoria, eu não sei até onde o ego do Marcelo Teixeira vai aguentar. A gente sabe que tem um presidente que é meio egocêntrico, né? A gente sabe que a demissão do Carille lá em 24 foi por conta do que ele falou em uma entrevista pós-jogo. E não por questão de resultado. Então, assim, do Cuca ser demitido, hoje a chance ela é mínima. Até porque o que a diretoria pensa, apesar dos apesares, o Cuca faz um trabalho ok e não teria quem trazer no lugar dele. Tem um Renato Gaúcho, e até para explicar isso, que eu falei isso na live, e muita gente não entendeu. Não é que eu quero o Renato Gaúcho. É que quando você olha quem tem livre no mercado, é só o Renato Gaúcho. Ou você acha que algum estrangeiro que você sonha vai aceitar o Santos da forma que ele é hoje? Ou que a política do Santos vai aceitar um estrangeiro que blinde o CT? Tipo o São Paulo. E você acha que isso vai acontecer? Não vai, né? Para de conto de fada, de acreditar em duende. Então é o seguinte, se caso o Cuca for demitido, não acredite naquele cara badalado da Europa. Aquele português, aquele argentino, porque ele vai querer o clube blindado. E não vão dar para ele isso daí. E quando eu falo do Renato Gaúcho, eu falo referente aos nomes brasileiros. Porque ou é Renato Gaúcho ou é uma aposta. E não é momento de apostar. Você pode apostar lá em janeiro. Mas agora não é momento, não. Até porque se o Santos perder os 2 próximos jogos do Brasileiro, pode fechar a tampa do caixão. Se ganhar os 2 próximos, pode comemorar que, na minha visão, ganhando de Vasco fora e Mirassol em casa, pode comemorar que provavelmente a gente escape. Então, assim, repetindo para você e concluindo a questão do Cuca. Ele só vai ser demitido dependendo dos próximos resultados. E olhe lá, o que mais incomoda a gestão no momento são as alfinetadas nas coletivas. Até porque mês passado o maior reforço era salário em dia. E nessa última ele gritou pedindo, né, reforços, né? Agora, ele pode pedir demissão? O Cuca tem esse histórico de abandonar trabalho, né, rapaziada? E assim, ele está muito abatido, muito abatido. Eu acredito que agora ele não peça demissão, por mais que seja do histórico dele, do caráter dele. Assim, não o caráter dele em dúvida, tá? Que fique claro. Mas quando eu digo que é do caráter dele, porque ele tem realmente um histórico de quando tá dando merda, quando as coisas não acontecem do jeito dele, ele pula fora do barco. Então, sendo honesto com você, direto e reto, sabe por que ele não vai pedir demissão agora? Porque ele vê uma chance clara de ganhar a Copa do Brasil.
ele vê uma grande chance de ganhar a Copa do Brasil e ele vê o Santos escapando do rebaixamento. Porque ainda faltam 17 jogos. Por mais que tenha que ganhar 8 dos 17, por mais que 10 sejam fora de casa, ele ainda acredita que o time pode escapar e beliscar uma Copa. Mas aí é o treinador. Não estou falando do lado do torcedor, nem na questão analisando friamente. Agora, só que o Cuca precisa mudar algumas coisas. Agora eu vou falar minha opinião sobre o trabalho do Cuca. Não é dos piores. Mas, por exemplo, o que eu não posso culpar ele? O elenco limitado, sem reforço, crise política, crise financeira. Então, assim, tem muita coisa que ele precisa lidar. Outra coisa. Então, começando aí, isso não é culpa dele. A situação que o Santos se encontra hoje, a culpa é exclusivamente de Marcelo Teixeira e seus amiguinhos, que é o presidente. É quem contrata todo mundo, é quem montou um elenco mal feito, é quem escuta pessoas que não deveriam escutar, inclusive escuta parentes que não deviam ficar palpitando, né? Que ninguém sabe a função do parente no clube, não é mesmo? E assim, rapaziada, continuando essa situação do Cuca, o que eu acho que é culpa do Cuca? Primeiro, o time errar tanto passe e o time ficar com vão no meio-campo, isso é culpa dele. Quando eu digo vão no meio-campo, é que fica assim: a linha defensiva dos 4 defensores, laterais e zagueiro, o primeiro volante, tudo ali. E aí os meias e o ataque do outro lado, e fica um vão no meio-campo. Sem o Neymar, o time não gira. Sem o Neymar, o time não flui. Sabe? Eu vi o Gabigol, vocês podem criticar o Gabigol e com razão, mas eu vi o Gabigol vindo buscar a bola no pé do lateral. O Gabigol é o 9, não é para ele estar lá, irmão. Isso é um erro que eu cobrava no Vojvoda, que eu cobrava no Kleber e agora estou cobrando do Cuca. Agora, uma coisa que eu vou falar, Cuca, você pode alfinetar a diretoria quantas vezes você quiser, eu vou te aplaudir. Mas para de alfinetar os moleques, cara. Porque quando empatou com o Bahia, você parece que jogou a culpa no Diógenes. O Lautaro ter errado em 3 lances. Ah, mas ele é guerreiro. Mas ele se doa. Não, mas o Diógenes falhou. Falei isso com ele. Perde para o Botafogo, não fala nada do erro do Brasão, não fala nada do erro do Luan, mas fala do erro do Nadson. Aí vamos falar do Robinho. Eu sei que o Robinho está longe de ser o que muitos torcedores esperavam. A gente cobra um amadurecimento do Robinho tático. Legal. A gente cobra isso dele voltar e ajudar a recompor. Mesmo assim, a gente cobra isso do Moisés. Moisés que é veterano. Então, por que o Moisés tem minutagem e o Robinho não? E que fique claro, eu não estou falando que essa garotada é craque, está longe de ser craque. Mas eu fico indignado porque é 2 pesos diferentes, sabe? Tipo assim, se o Nadson erra, é criticado na coletiva pelo treinador, mas o Lautaro não, ou não era, né? Que agora tá no Racing. O Moisés não é, o Robinho é. O Diógenes é criticado na coletiva. Que nem ontem, criticar o João Ananias, beleza, ele não fez uma boa partida, mas por que não fala do Adonis? Mas por que não fala do Schmidt? Sabe? Porque assim, parece que o maior problema do Santos é a garotada e não é. Eu acho que o Ananias, que o Robinho, que o Nadson são garotos cru em formação, Cuca. Para de usar eles como um exemplo para meio que alfinetar a diretoria, que parece que você está falando que eles não têm potencial. Sendo que o maior problema, na minha opinião, tá? Na minha opinião, são os veteranos. É um Adonis Frias. Se você falar, é Veríssimo e quem, Zupo, hoje? Hoje é o João Ananias, dentro do que tem no elenco. É João Ananias. Zupo, Moisés ou Robinho? Para mim é Robinho ou Nadson. Zupo, Pradella ou, sei lá, Tassiano? Pradella. Então, Cuca, eu entendo você alfinetar a diretoria e te apoio, mas eu fico revoltado, porque o time errar tantos passes e tiver um vão no meio campo, a culpa é sua. E para de, na coletiva, atacar a garotada. Porque eles são os menores problemas do Santos hoje. Porque eu prefiro essa garotada se matando, mesmo sendo uma merda. Pode ser um jogador de merda. Mas se eles forem uma merda em campo, eu sei que errou por ser jovem e errou tentando. Diferente de muito veterano aí. Repito,
Por que na coletiva não fala do Moisés, não falava do Lautaro e não fala do Adonis ou do Schmidt? Mas para falar de Ananias, Robinho, Nadson, Diógenes, você falou. Eu acho que o seu trabalho é bem mediano para ser legal, Cuca. Porque eu sei os problemas que você enfrenta e acho que hoje a gente precisa de um treinador que afaste a política do campo. O momento pede Cuca. Continuar com o Cuca. Mas tem seus erros que para mim são imperdoáveis. Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima. E sempre